Nós temos a honra e o prazer de receber hoje o professor Inácio Subediaga, do CBPF. Ele é professor titular do CBPF, pesquisador 1A do CNPq. Eu vou fazer aqui uma breve descrição da formação acadêmica dele. Ele possui graduação na Física pela PUC do Rio, se formou em 1980, mestrado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas em 1982 e doutorado na Universidade de Torino. Quindi sei andato a Torino. Aceita. Um pouco. E fez o pós-doutorado dele no Fermilab em 1996. Okay? Ele tem experiência em física com ênfase em física experimental de altas energias, atuando principalmente nos seguintes temas: charme, Dirichlet-Plot, meson decay, o ângulo de CKM, Kabibo, Kobayashi e Maskawa, né? Ok? E mesons leves. Ele tem colaborações com grupos aqui da UFRJ, Sandra, Irina e Murilo, certo? Mais alguém? Leandro, a turma aí. Colaborações com a PUC também, né? A Carla Gebel e isso, e a Carla, isso. Ok, então com a palavra, por favor, Inácio. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer voltar aqui ao Instituto de Física, vim várias vezes, e principalmente é um prazer ver tanta gente junta, ao vivo e a cores, que é uma experiência que, infelizmente, a gente passou um tempo sem poder. E também professores, antigos professores meus da PUC, que é muito querido, e colegas meus do LHCb. O que eu vou falar é... Eu vou fazer um colóquio que é mais ou menos praticamente uma evolução do nosso trabalho dentro do LHCb. Ou seja, a gente começou trabalhando na experiência do LHCb com uma ideia preconcebida, baseada nos processos, das ideias teóricas e etc. na época, e os dados foram mudando a nossa cabeça. Então, um pouco eu vou tentar mostrar como os dados mudaram o nosso ponto de vista. E, hoje em dia, eu acho que a gente fez uma evolução muito legal, com um impacto bastante significativo. Esse nome enorme, dinâmica envolvendo a simetria em matéria, antimatéria e desintegrações do Biot, no fundo, está resumido nesse símbolo, violação de CP. CP são duas simetrias de conjugação de carga e de paridade. Então, a violação desses dois é responsável pela assimetria entre matéria e antimatéria. Bom, esses trabalhos que eu vou falar, eles foi um grupo de pessoas, antigamente do Rio, mas aí uma pessoa foi para Brasília, que envolvia o CBPF, o Instituto de Física da UFRJ, o Helder e a Irina, aqui, em particular. Eu não vou falar do outro grupo que trabalhava, porque eu vou falar de B. Tem outro grupo também, mas esse não trabalhei. E Caxias, da UFRJ, também tem duas pessoas importantes, o Fernando e o Juan. E depois do UNB, a PUC, como já foi falado, a Carla Gebel, e a Universidade Autônoma de Honduras. E a gente também teve um apoio teórico importante nessa evolução para poder entender os resultados que a gente estava tendo e evoluir nesses resultados, que foi feito pelo pessoal, uma pessoa da Universidade de Notre Dame, do ITA e do Instituto de Física da USP. Bom, vamos falar um pouco sobre questões gerais envolvendo a violação de CP. A ideia, quer dizer, são várias questões relacionadas à violação de CP. Eu vou falar de algumas. A mais famosa, que todo mundo pergunta, é a seguinte: como você explica a simetria da matéria e antimatéria? Ou seja, o nosso universo é feito de matéria, enquanto o que aconteceu com a antimatéria, já que a gente parte do pressuposto que no Big Bang, ou naquilo que aconteceu há 14 bilhões de anos, tinha a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Então, essa é uma questão fundamental que a solução passa por entender o processo de violação de CP.
Quem colocou as condições de forma bastante... Não solucionou o problema, que eu acho que não foi solucionado até hoje, mas quem colocou as condições para que isso... Luca, eu estou aqui embaixo, eu prefiro falar aqui embaixo, porque aqui em cima... Daqui a pouco eu vou cair. Hein? Não, eu prefiro falar aqui de baixo mesmo, porque aí eu não caio, entendeu? Cai. Exatamente. Bom, o Sakharov, que é um prêmio Nobel da Paz, não de física, mas foi um grande físico, inclusive um dos pais da bomba de hidrogênio soviética, ele colocou condições essenciais para que isso acontecesse. O número bariônico violado, e quando eu falo número bariônico, eu estou falando do próton, ou seja, o próton, de alguma maneira, ele deveria se desintegrar. E a outra é que a conjugação de carga, ou seja, passar de partícula para antipartícula, e a conjugação de carga e a paridade junto tinham que ser violados. Essas duas condições, segundo ele, são possíveis somente num sistema fora do equilíbrio termodinâmico, que é o que aconteceu no processo da grande explosão. Vamos rapidamente falar o que é a condição número 1. A violação do bariônico significa o seguinte: você tem um próton, de alguma maneira, ele se desintegra. E aí teve uma teoria que foi 10 anos depois, o SU5, o Erasmo conhece bem esse processo, que falava que o próton iria decair. E aí foi um boom, uma explosão de experiências procurando a desintegração do próton. Foram feitos dezenas de lugares para se observar isso, e se viu que o próton não se desintegrava com uma vida média de 10 a 35 anos, ou seja, é uma partícula absolutamente estável. Então, a primeira condição, nas condições atuais, não foi satisfeita experimentalmente. A segunda condição era que, nessa desintegração, um dos dois tinha que cair mais rápido, com mais possibilidade que o outro. Caso contrário, a situação voltaria ao normal, ou seja, você teria um universo de partículas e antipartículas e você não alteraria a situação. Então, você, de alguma maneira, o antipróton deveria se desintegrar com maior probabilidade do que o próton. Essa era a ideia da segunda condição. Que isso a gente chama de violação de CP. A gente vai ver como, porque é assim. Só para vocês terem uma ideia de que essa ideia de violação de CP, aqui eu peguei esse quadro do Escher, onde você tem aves brancas seriam as partículas, aves pretas seriam as antipartículas. Quando você faz a transformação de paridade, que é espelhar isso daí, você teria a situação inversa. Ao mesmo tempo, quando você faz a conjugação de carga, você troca partícula por antipartícula, você teria também invertido. Quando você combina os dois juntos, você volta à situação normal. Essa foi uma descoberta, o Landau que lançou essa ideia, que a simetria de CP seria responsável pela transformação da matéria à antimatéria. Isso daí foi... O Landau era uma pessoa muito, muito importante, e é importante que ninguém contestou essa ideia. Até porque ela é muito bonita, ou seja, você imaginar que você tem uma simetria exata, transformar partícula em antipartícula era uma coisa, digamos, naquele ponto de vista, maravilhosa, bonita e etc. Só que a festa durou pouco. Dois americanos, Cronin e Fish, analisando a desintegração de uma partícula que chama K-short e outra que é longo. Elas são dois estados de CP. O K-short tem o CP mais 1 e o K-longo CP menos 1. Eles observaram 1 sobre 500, que era 0,2% dos K-longos, iam em 2 píons. Ou seja, havia naquele processo uma violação da simetria de conjugação de carga e paridade. Isso causou, na época, um grande estardalhaço. Houve
houve grandes discussões. Tem um livro no CBPF que eu acho muito legal, que é um livro com todas as ideias malucas que saíram naquela época. Por quê? E por que saíram essas ideias? Porque aquilo ali, quando você olha o teorema de CPT, conjugação de carga, paridade e temporal, ela dá que todas as teorias invariantes de Lorentz... O que é? Opa, não tem nada a ver. Tem que obedecer essa simetria global, CP e T. Ora, se CP é violado, significa que T também é violado, para você conservar o CPT, na mesma proporção. Ora, T, irreversibilidade. A gente está acostumado a irreversibilidade em um sistema de muitos corpos. Mas irreversibilidade no sistema de poucos corpos não tem nenhuma teoria na física que tenha acontecido antes com essa irreversibilidade num sistema de 2 corpos, 3 corpos, entendeu? Isso era uma característica de física fora do equilíbrio, de muitos corpos, etc. Mas não a física de outros corpos. Bom, então, o time transformation é descrito por um unitário, um operador complexo unitário, ou seja, na verdade, é uma fase. A fase é aquela fase de mecânica quântica mesmo, que todo mundo conhece, deveria ser descrito dessa forma. Então, a violação de CP tinha que estar relacionada a uma fase, e para observar essa fase, eu tenho que fazer interferência, como mecânica quântica zero, a gente aprendeu. Ou seja, a gente precisava de um processo de interferência para gerar a violação de CP. E através de uma fase. Só para situar um problema, quer dizer, esse trabalho do decaimento do Kahn é uma interação fraca. Interação fraca é uma interação que as pessoas não estão muito acostumadas, que é aquela que faz com que você tenha desintegração. Ela é uma força um pouco diferente das outras 4, principalmente que não tem carga elétrica, não tem carga. É uma força que está ligada à interação, somente às interações, que a gente chama de corrente-corrente. Então, aqui ela é responsável pelo decaimento do nêutron. Decaimento no nêutron, aqui você tem o quark U vai para D, W é elétron neutrino. Mas é responsável por decaimento das partículas pesadas, top, e etc, etc. Na verdade, a interação fraca, se a gente pensar o início do universo, onde você tinha os tal de 6 leptons abundantes em todos, com a evolução do universo, foi parar praticamente essas 4 partículas que a gente convive todos os dias, através dessa interação fraca. Então, essa interação fraca tem um papel fundamental na história do nosso universo, embora o nosso universo hoje em dia viva nessa região aqui. Bom, e aí aconteceu, eu acho, uma das coisas mais espetaculares com a matemática, que foi essa história da Kobayashi-Maskawa. Esses 2 garotos, um era pós-doc, o outro era doutorando, e se aventuraram a resolver esse problema da violação de CP. E aí eles tiveram um insight, eu gostava muito de álgebra linear, e o sistema que a gente tinha antigamente, na verdade, tinha mais ou menos, era que você tinha uma matriz 2x2. Nós tínhamos os quarks U, D, C e S. E aí você tinha uma matriz que fazia mistura entre eles, que era 2x2. Essa matriz, ela não permite uma fase, ela não permite um número complexo dela. Aí fala, bom, mas se eu vou para uma 3x3, aí pode. Aí permite a existência de uma fase. E aí eles, com muita coragem, para um doutorando e um pós-doutorando, eles falaram, não, deve ter mais 2 quarks, e esses 2 quarks vão transformar essa matriz 2x2 numa matriz 3x3, e aí vai ter uma fase, e essa vai ser o responsável pela violação da conjugação de carga e paridade. Esse foi uma... Na verdade, as pessoas não deram muita bola na época, mas rapidamente foi descoberto o Charme, foi descoberto o Bolton, e aí as pessoas começaram a levar esses 2 jovens japoneses. Então, no final, a nossa matriz
ela envolve 6 quarks, e aqui você tem o vermelho são grandes probabilidades, que é a parte diagonal da nossa matriz, e o verde é a menor probabilidade, e o azul é aqui, esse daqui, essa é a tal da matriz. Esses são os parâmetros dessa matriz, hoje com dados experimentais. E aqui, o que a gente estava falando, apareceu a fase. E isso foi o grande... a primeira insight, não, a 15º insight para resolver esse problema, mas que hoje é a solução aceita. Bom, mas como eu disse, para ter uma fase, eu preciso de uma interferência. Preciso criar uma interferência para poder observar, retirar aquela fase. A forma mais óbvia de você fazer interferência é uma propriedade de partículas neutras, de mesons neutros, e você transforma uma partícula em antipartícula espontaneamente, através dessa interação que a gente chama um loop, né, de W mais W menos. Esse loop, ou seja, a partícula nasce com K0, vira um K0 barra, nisso aí cria um loop, e aí, com essa interferência entre o que transformou e o que não transformou, a interferência desses dois estados me faz com que a violação de CP apareça, que foi, no caso, o Crone. Aqui só para ilustrar, esse BS e S barra, para vocês terem uma ideia como essa partículas varia de partícula de partícula. Aqui a gente tem a vida média desse BS. Vocês veem que a oscilação enorme que tem entre partícula e partícula no tempo de vida desse BS. Ou seja, é um processo bastante... Mas não é isso que a gente vai estar querendo. A nossa simetria, a simetria de CP que a gente está interessado, é outro tipo de assimetria. É aquela que eu falei, que a quantidade de desintegrações de partículas sejam diferentes. E aí eu tenho, que a gente chama violação de CP direto. Para isso, eu preciso ter duas fases. A fase fraca, que eu já tenho na matriz de CKM, como eu mostrei anteriormente, e a fase forte, que é a fase fraca é aquela que muda o sinal quando faz uma conjugação de carga, e a fase forte não muda o sinal quando faz a conjugação de carga. Então, essas duas, se eu faço uma amplitude desse sistema, eu tenho que ter duas amplitudes para poder fazer interferência. Eu faço o quadrado dessas duas amplitudes e vou ter que ela é proporcional ao seno da diferença da fase forte multiplicado pela diferença da fase fraca. Aí entra, para mim, uma questão fundamental, pouco estudada e pouco discutida, que é a origem dessa fase forte. A fase fraca, está todo mundo satisfeito com o Kobayashi-Mascal, mas a fase forte é um certo mistério, é uma coisa que a gente aprendeu. No caso, eu aprendi, eu acho que todos nós aprendemos com os dados experimentais. Bom, por quê? A ideia imediata, quando surgiu o Kobayashi-Mascal, a ideia de violação de CP, era buscar a fase fraca. Nesse gráfico que a gente chama tree, árvore, né? Tipo árvore, né? Com a fase fraca aqui. Isso é um decaimento do B0 em Kp, dois estados finais, e interferindo com outro decaimento do B em K0, mas por outro caminho, usando os gráficos a nível de quarks. Ou seja, esse B emite um W e reabsorve esse W logo em seguida, fazendo um loop e, portanto, em determinadas condições, cria uma fase forte. Então, a fase forte vinha desse gráfico aqui e a fase fraca aqui. Ambos processos a nível partônico, ou seja, a nível de quarks. Bom, para continuar, antes, deixa eu só rapidamente falar um conceito que é muito importante para o nosso trabalho experimental, que é a massa invariante. A massa invariante é um invariante relativístico que permite a gente fazer muita coisa, inclusive observar as partículas que não podem ser observadas, porque o tempo de vida delas é muito menor do que a capacidade do detetor observar. Então, essa massa invariante
é o seguinte, se você pega o quadrimomento, que é o trimomento mais energia, e eleva ao quadrado, você tem a massa, que a gente chama a massa invariante daquele sistema, a massa da partícula. E isso daí pode ser dado pela soma dos quadrimomentos. Conservação do quadrimomento existe também, do mesmo jeito que o trimomento em algumas situações. Então, por exemplo, se a gente pega o Z0 em mais ou menos, uma partícula importante, fundamental, bóson de Gauge, que vai em mais ou menos, como foi observado. Quando foi observada, você viu um pico. Okay. E aí você desenvolve essa equação de uma forma bastante simples, e você chega a uma equação onde todos esses variáveis são observados pela experiência. A experiência tem que observar isso. É o trimomento, a massa da partícula, ou seja, dizer que aquela partícula é um muon de verdade, não é um pion, não é um próton, etc. E basicamente isso, o trimomento e o momento e o produto interno deles. Com isso, você vai fazendo colisões e coletando os eventos, aí daqui a pouco você encontra onde deveria aparecer a partícula, você encontra aquela partícula com 90 GeVs, nessa aqui, 90 GeVs, você vê um pico de massa, que a gente chama um pico de massa. Exatamente. Todas as partículas que eu vou falar agora a gente não observa diretamente, a menos aquelas que a gente, que é o pion, cal, que são poucas, que a gente observa diretamente, é o pion, cal, próton e o muon, e o elétron. E o resto é quase indireto. Mas como a gente resolveu atacar essa classe só com partículas carregadas, eu vou fazer, eu estou usando a massa invariante. Bom, o detetor, como eu falei, tem que fazer, esse é o detetor do LHCb, ele tem que determinar a natureza da partícula, o momento vetorial da partícula carregada e a energia das partículas neutras. Esse é o papel de um detetor de partículas em geral. O nosso está no CERN, como vocês sabem, dentro do canal do LHC. O LHCb fica aqui. É uma colaboração de mais de 1.000 colaboradores, mais de 50 institutos, o custo de 100 milhões de francos suíços, que é praticamente a mesma coisa que dólar. O LHCb tem várias características, e a performance dele no RAM 1 e 2 foi espetacular, em todo sentido, ele tem uma ótima detecção para saber se as partículas, que tipo de partícula é. Nós fazemos outras coisas, além de próton, chumbo, e fizemos um sistema de fixed target, que a gente colocava um gás e fazia colisão. Ou seja, o LHCb é um multipropósito detetor de partículas adiante. Só para vocês terem uma ideia, esse é um evento típico do LHC, a interação próton-próton, sai partículas para um lado e para o outro, os dois colidem. Quando você quer ver essa parte central, vai para o CMS, que é um detetor enorme, tipo barril. E quando você quer ver o que está acontecendo aqui, nessa região, você vai para o LHCb, que é onde você observa melhor. O caso que a gente está interessado, que é as partículas B e as partículas Charme, elas são produzidas a maior parte para frente. Então, o nosso detetor tem que ser uma resolução muito boa, porque vocês veem que aqui é onde você tem a maior confusão. Então, tem que ser uma detecção muito apurada, com silício e detetor de silício, Cherenkov, etc, etc. Bom, então vamos ao resultado. O primeiro resultado que teve nessa direção foi a violação direta de CP do B0 em Capi e o BS em Capi. Eu já mostrei antes os gráficos. E aí, o que eu faço? Eu pego o meu B0 em Capi, K+, Pi-, meu B0 barra em K-, Pi+, faço a massa invariante, ou seja, que vai me dar o número de partículas de B0, vejo a massa, o que aconteceu no número de partículas de B0 barra. E aí vejo que tem uma diferença. Essa diferença é a tal da violação de CP, ou seja, o B0 preferiu decair mais em Capi do que o B0 barra em Capi.
No caso do BS, que é esse pequenininho aqui, foi exatamente o contrário. Ele prefere decair mais na partícula, a partícula decai mais do que a antipartícula. Então, basicamente, com dois corpos, você pega dois traços, reconstrói a massa do B, vê quanto tem B0, quanto tem de B0 bar, e diminui e vê o que acontece. Bom, eu vou falar agora... Deixa eu ver como está o meu tempo. Bom, tá bom. Eu vou falar agora em três corpos. Três corpos é muito mais difícil, tanto do ponto de vista teórico, o teórico não gosta de trabalhar com três corpos, e isso em qualquer área da física, né? Inclusive mecânica clássica, mas é muito mais divertido. Assim, três corpos a gente tem distribuições, enquanto dois corpos a gente tem ponto, né? A gente tem um resultado, um branch range. Três corpos você tem distribuições, e aí eu vou mostrar exatamente a beleza disso, mas é muito mais complicado. Quando esses decaimentos que a gente vai estudar, primeiro a gente pode fazer os três corpos. Aquela equação da massa invariante eu posso fazer para três corpos. Posso colocar N corpos, não importa. Então, eu posso, num primeiro momento, olhar a massa invariante do mesmo jeito que o B0 em Capi, que eu mostrei aqui. Mas eu tenho uma vantagem, que eu tenho outros invariantes, eu posso construir outros invariantes com três corpos. Então, do mesmo jeito que eu tinha massa invariante dos três, eu posso dividir massa invariante do sistema 1,2, usando a soma dos quadros de momentos do sistema 1,2, a massa invariante do sistema 1,3, e assim por diante. Eu posso fazer três invariantes. Só que eu tenho um vínculo entre eles. Então, eu posso construir somente... o meu espaço de fase vai ser um plano. Mas é um plano muito bonito, porque é plano mesmo. Ou seja, é como se fosse uma tela, um quadro, que você fosse pintar a dinâmica naquele quadro. Então, esse é o meu Dalice plot. Em função de duas variáveis. No centro de massa, aí, no caso, é feito no centro de massa daquela parte da partícula que está decaindo. E aí você tem as distribuições de momento para cada região, que é uma coisa... E aí eu vejo a dinâmica, eu olho para aquele plano, né? Todo mundo está acostumado com espaço de fase complicado, que aí você tem que subtrair. Aqui não, aqui é um plano. Tudo que está fora do plano é dinâmica do processo. E aí o típico nosso é o sistema que a gente tem, por exemplo, ressonâncias, ρ, F0, todas elas escritas com momento angular diferente, e aí isso que é o fundamental. Quando eu vejo um sistema de três corpos, nos estados intermediários existem outros corpos, outras partículas que têm uma desintegração na ordem, a vida média da ordem de 10 a menos 24, ou seja, elas são, a gente pode dizer, virtuais. E aí é isso. Quando a gente olha para o Dalice plot e a gente está procurando alguma coisa nova, quando a gente está procurando uma coisa que a gente já sabe mais ou menos o que é, por exemplo, bóson de Higgs, né, já sabia mais ou menos onde encontrar, etc., você calcula onde você vai colocar a tua vara de pescar, se vai usar minhoca, vai usar camarão, e etc., etc. Quando você vai olhar para alguma coisa que você não sabe nem o que é, você joga uma rede. Aí pega o que vier, é lucro. E é essa a ideia do Dalice plot, ou seja, transformar o Dalice plot numa rede, uma rede para pescar. E aí foi o que a gente fez. Como eu falei, a gente tem o estado inicial, uma partícula que tem vida média, observar, e os observáveis físicos. A gente tem os K, o Pi, K, Pi, ele atravessa o meu detetor. Então, são observáveis físicos. Esse estado intermediário vão se somar coerentemente entre eles. Essa que é a beleza da história. Ou seja, aqui não são partículas separadas. Você vai ter um entangle, ou como chama em português? Emaranhado. Você vai ter um emaranhado devido à convivência entre os vários estados intermediários dentro do teu estado observado final. Então, aqui é um típico da Dalice plot, você tem partícula, e além de tudo, ele consigo saber a massa,
a largura daquela partícula e o spin daquela partícula. Ter essa propriedade. Eu posso observar essas propriedades olhando para o Dali Sport. Os estudos para fazer isso, você fazer uma análise de amplitude. É completamente diferente de você fazer uma análise do estado final, que é quadrado. Ou seja, você tem que inferir ali dentro, colocar uma fase, permitir interferências. Então, com isso, a gente é obrigado a fazer uma análise de amplitude, e não uma medida direta observada. Então, para fazer isso, aqui eu vou dar uma simplificada. A Sandra e a Érica vão ficar meio chateadas, porque eu simplifiquei demais, mas é só para se fazer entender, porque o negócio é muito mais complicado. De qualquer maneira, a ideia é a seguinte: cada uma das ressonâncias põe uma amplitude, e essa amplitude é dada por essa função Breit-Wigner, que é tipo uma gaussiana, mas tem uma fase. Tem uma fase aqui. E a distribuição angular, que tem a ver com o spin da partícula, spin 1, spin 2, spin 0, spin 3, etc, etc. Então, cada amplitude é dada dessa forma. E, além de tudo, você tem que colocar uma fase, porque ali são processos com fases diferentes. E aí você tem as interferências dependem da fase, das fases que fazem aquele sistema. E, ao final da história, você pega que a amplitude total é a soma dessas amplitudes de forma coerente. Quadra isso, e aí tenta ver se os dados experimentais, como os dados experimentais se acomodam naqueles dados. E aí você tira as informações da massa da partícula, a quantidade, a proporção que ela tem dentro daquele estado final. E esse sistema funciona muito bem para 3 corpos em Charm Decay. As meninas, as charmosas, acabaram fazendo 2 publicações belíssimas sobre esse resultado, usando essa técnica. Não, a hipótese a gente joga pode ser qualquer coisa. A fase, a gente não tem nada a priori para a fase. É um parâmetro do nosso fit, normalmente. Bom. Hein? Exatamente. O parâmetro sai do ajuste. É uma fase constante. A gente assume que ela é constante. No todos os Dali Sport, para cada uma das amplitudes. Tá? Bom, só para chamar a atenção, esse quadrinho, só para chamar a atenção, isso seria o Dali Sport com uma única estado intermediário. Aqui, se eu colocasse uma pequeno estado intermediário, aqui é uma interferência que nem a interferência de 2 ondas de luz, né? Que tem aquele processo de interferência muito sensível à presença de novas amplitudes. Aqui, por exemplo, você tem uma interferência construtiva. Então, você sabe que a diferença de fase entre 2 amplitudes é 0. Essa daqui é uma interferência destrutiva. E você sabe que a diferença de fase é 90 graus. Então, a gente tem uma habilidade muito grande de medir fase. Ora, mas no começo do seminário, eu falei que a gente estava querendo medir fase. Ou seja, violação de CP tem a ver com fase. Bom, aí vamos para os dados experimentais. Esses dados a gente acabou de publicar, quer dizer, a gente acabou de fazer, a Irina, Helder, eu e o resto da turma. Mandamos para a publicação, aqui aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é. Eles foram feitos com 2015 e 2018, RAM 2, embora eu vou falar dos outros resultados que a gente teve. São 2 artigos que foram lançados em junho, né, 22.006, e foram aceitos para publicação do Physical Review D, mas a gente não pode publicar porque a gente está sem poder mandar os nomes por causa da guerra da Ucrânia. Então, o CERN entrou em tilt, não sabe o que fazer,
Tem os alemães que dizem eu não assino com o russo diz que não assina com o ucraniano que não assina com não sei o quê. E nessa confusão toda, estamos parados sem poder publicar. Espero que o pessoal do comitê assessor leve em consideração isso quando for julgar nossos currículos. Falar, nós não podemos publicar, não é culpa nossa, é problema do Putin, entendeu? Ele que criou esse negócio para ele. Bom, é uma embananação que eu certamente não entendo como o CERN entrou nessa maluquice, já que a história dele foi sempre uma história de colaboração, independente de política. Bom, mas isso é só um protestozinho pequeno. Os governos mais ou menos, porque tinha pessoas que falavam assim, eu não quero russo do meu lado, entendeu? Decisão... Não, essa história de assinar não foi decisão do governo, não. Foi maluquice. A condenação no comitê, no board do CERN foi dos governos, mas ali foi maluquice das pessoas. Bom, isso não importa aqui, não vamos transformar em política isso. Bom, então, a gente pegou esses 4 canais que a gente vem falando desde o começo, 4 canais de incrementos do B, o B em 3π, o B em KPπ, B em KKπ, B em 3K. Fizemos aquilo da massa invariante, comparar um com o outro rapidamente, e vimos que tem uma diferença. No 3π tinha uma diferença. A partícula tinha mais eventos que a antipartícula. No B em KPπ ficou mais ou menos próximo. Aqui no KKπ tem uma diferença grande, e aqui uma diferença menor, mas tem uma diferença no KKK. O número de eventos que a gente obteve foi 100.000 no 3π, 500.000 no KPπ, 32. Isso depende muito dos acoplamentos. Esse número depende muito dos acoplamentos, fundamentalmente dos acoplamentos. Mas é uma estatística muito boa que a gente conseguiu nesse rango. Com esses números, a gente fez aquilo que eu falei. Vamos saber qual é o nosso ACP, qual é a nossa assimetria de CP. Lembra daquela equação que eu tinha colocado logo no começo? Essa daqui, só que eu estou normalizando pelo número total. Isso é o chamado ACP, a assimetria de CP. Esse é um valor. E aí a gente tem os valores, com o valor central, o erro estatístico, o erro sistemático, e o erro que a gente já tem que atribuir, porque usou o B em JPSK como o nosso normalizador, para normalizar a nossa violação de CP. Aqui, comparado com o RAM1, a gente conseguiu reduzir o erro estatístico um fator 2, praticamente, e o sistemático, principalmente nesses dois que a gente tinha mais problema, aí conseguimos reduzir de forma substancial e também conseguimos reduzir o do JPSK. Bom, mas como eu estava falando, eu quero jogar a rede, eu quero saber como que essa distribuição de CP ocorre dentro dentro do Dulles plot. E aí, como eu construí esse Dulles plot, eu pego os eventos naquela região de a maior probabilidade de ter mais os dois e junto aqui dentro. Aqui dentro vocês veem os dados experimentais desses aqui transformados em Dulles plot. E aí você vê figuras interessantes, por exemplo, uma ressonância aqui, uma figura de interferência forte nessa região. Aqui, olha só, essa aqui é uma interferência destrutiva, e assim por diante. Esse branquinho aqui não é nada, não. A gente cortou só para tirar background, não tem nenhuma importância. Mas o resto vocês podem ver grandes figuras de interferência desses procedimentos. Bom, mas eu quero saber qual é a distribuição de violação de CP. E aí a gente faz a mesma coisa, só que a gente soma os eventos dele, constrói um Dulles plot como bins, quadrado adaptativo bins, e cada bin contendo o mesmo número de eventos. Com isso, a gente volta para os dados, separa B+ e B-, põe um Dulles plot B+, outro B-, e subtrai. A diferença dos dois é a minha violação de CP, a menos correções. E aí você tem essa figura, que eu acho super linda, com todas as fontes de violação de CP nesse procedimento. Então, a gente observa esse vermelhão, aqui é quase 80% de violação de CP.
Isso é uma violação enorme. Repara que a gente começou no Cronin, era 0,03%. Aqui nós estamos já quase 80%. E, bom, fizemos isso para as 4 desintegrações. O B em KPP, o B em KKK e o B em 3Pi e o B em KKP. Aí começamos a ver que o negócio era muito mais complicado. O sistema, o que a gente estava observando, aquilo que a gente partiu inicialmente, pensando em violação de CP a nível de quarks, que iam impactar nos estados intermediários, nas ressonâncias, e aí ia ter mais um. Mas, na verdade, isso é um carnaval de cores com nenhuma formação assim, muito óbvia dentro da ideia nossa original, que a violação de CP estaria nas ressonâncias. Oi? Isso é verdade, é verdade. É verdade. O azul é negativo e o vermelho é positivo. Então, a gente tem uma amplitude enorme de violação de CP no mesmo gráfico. Ou seja, no mesmo decaimento, você tem positivo e negativo em grandes quantidades. Bom, uma coisa que a gente notou, isso foi logo nos primeiros resultados que a gente teve em 2011, a gente notou o seguinte, que tinha uma coisa meio esquisita. Era aqui, está vendo? Tinha um vermelho aqui, um azul aqui. Repara que esses dois, KPP e KKK, têm os mesmos números quânticos no final. O 3Pi e o KKP, que também têm os mesmos números quânticos, também tinham alguma coisa numa região muito particular entre 1 e 1,5 GeV. Ali a gente estava vendo os vermelhinhos. Eu não falei, mas esse processo a gente desenvolveu, essa técnica fomos nós que desenvolvemos, de olhar a violação de CP dessa maneira. Aí, o que eu faço? Se eu estou vendo essa violação de CP, eu integro para ver no gráfico integrado desse sistema. E aí eu vejo que tinha uma correlação. Aqui, quando a gente pega o KKK, entre 1 e 1,6 GeV, você vê que a violação de CP é negativa, tem mais preto aqui do que o branco. Aqui, no 3Pi, é exatamente ao contrário. Quando a gente olha o KKP, tem uma violação de CP enorme. Inclusive, isso saiu no CERN Courrier, essa fotografia, porque chamou a atenção a quantidade de violação de CP numa região que não tem ressonância. Era espaço de fase, puro espaço de fase. E aqui, o 3Pi também na mesma região. Bom, aquilo ali claramente tinha correlação entre as duas, a gente não sabia qual era, não era ressonância, então começamos a quebrar a cabeça, e aí a gente teve a ajuda de teóricos e etc., a pensar o que poderia estar acontecendo. Aí veio a ideia de que você tinha, na década de 80, foi feita uma experiência, Cohen, etc., que eles tinham eles faziam a interação pipi normal, e obtinham KK. Ou seja, você tinha parte do pipi ia em KK, né? As interações elásticas, pipi, normalmente vai em pipi. Mas uma parte era roubado para esse KK. E aqui você tem que era roubado, e era roubado bastante. Que o módulo aqui, por exemplo, é da ordem de 30% dos pipis iam em KK. Ou seja, tinha algum processo físico semelhante, embora física completamente diferente, mas estava chamando a atenção da gente desse processo. A gente evoluiu, começou a estudar o que estava podendo acontecer, fomos encontrar um artigo de 1991 do Wolfstein. Wolfstein é uma pessoa fundamental nessa estudo de violação de CP, onde ele chamava a atenção que aquela história de quark não era bem assim, estava faltando alguma coisa ali. Que o processo hadrônico, ou seja, não a nível de quark, mas o processo a nível dos hadrons, poderia ser mais importante. Naquela época, poderia ser mais importante. E aí ele faz uma série de considerações, ele faz essa hipótese, você tem uma partícula, o estado final alfa, ela pode ir para o alfa também por outro caminho, ela pode ir para o beta, respalha e vai parar no alfa, que nem o processo que a gente falou antes, o processo da oscilação. Ou seja, que você tivesse uma oscilação de alfa-beta possível e, portanto,
com uma fase e, portanto, com a possibilidade de escrever a violação de CP. De fato, você tem a matriz S desse processo, tem o termo diagonal, que é o pipi vai em pipi, mas você tem o off diagonal, que são o pipi vai em KK e o KK vai em pipi, que tinha esse negócio. Ele mostra, de uma forma que eu acho brilhante, que esse processo com dois corpos, você escreveria dessa maneira, com uma fase forte. Eu tenho a fraca já, mas está faltando a forte, e ela vem daqui. E aí você faz uma operação matemática e você vê que o delta alfa desse processo é exatamente igual a menos o delta beta, ou seja, a variação de um canal que vai em alfa menos mais a que vai em beta é zero. Isso é uma propriedade importante que a gente mantém de CPT. Eu não vou me ater a isso, mas isso é outra propriedade, além de explicar a violação de CP através dessa fase de reespalhamento. Bom, voltando. Então, com isso, a gente permitiu, aí fizemos algumas publicações teóricas explicando isso desse ponto de vista, e eu mostro aí. Outro. Hein? A gente não faz teoria de perturbação, não. É o processo que a gente pega os dados, pega as amplitudes dos dados experimentais, entendeu? É aqui no verso. Bom, aí outro processo que a gente viu e que chamava atenção, também chamou a atenção da gente, é que a gente tinha, por exemplo, um vermelho e um azul, um do lado do outro, mas um encostado no outro. Falava, pô, que história é essa? Que violação de CP positiva, grande de um lado, negativa do outro lado. E aí a gente foi, novamente, projeta na massa invariante de dois corpos, a gente viu que realmente tinha, tá vendo? Aqui você vê o negativo, esses brancos, o positivo nos pretos, você vê que tem mais, aqui nessa região tem mais branco do que preto, e quando você troca, passa para essa região, acontece exatamente o contrário. Aqui tem mais branco do que preto. Aí a gente faz o quê? Subtrai. Violação de CP é subtrair. E aí encontramos essa figura que qualquer físico fica entusiasmado, que é a figura de interferência com zero. Isso é onde você acha assim, pô, agora acertei. Esse é o bonito mesmo. E aí viu que tinha um zero, não em qualquer lugar, exatamente na massa do Rho 770, que é uma partícula importante nessa desintegração, que é essa partícula aqui. E, quando invertia a parte de cima, invertia o processo. Também tinha um zero, mas com violação. Isso tinha a ver com a distribuição angular. Negócio tão bonitinho, tão fechado, a gente ficou muito feliz, porque conseguiu, de prima, interpretar esse zero e essa figura de interferência. Bom, aqui a explicação mais ou menos formal sobre isso, que aí leva aí. Bom, mas isso, de qualquer maneira, a gente não pode parar aí. A gente tem que fazer uma análise de amplitude e retirar o negócio. Não basta falar assim, que legal, tem um zero, tem que explicar, tem que fazer uma análise de amplitude e ter, como o físico gosta de número, a gente tem que ter números para mostrar. Então, eu já falei desse sistema de amplitude. A primeira coisa que a gente fez foi essa análise do KKPI, que foi publicado em 2019. E com essa, o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise de amplitude. Nós tínhamos uma certa experiência na análise de amplitude. Nós trabalhamos, já fiz um colóquio aqui no Instituto de Física, os trabalhos que a gente fazia no Fermilab, em 3 corpos, sistema de 3 corpos. Então, aí já sabe o que faz mais ou menos, coloca as partículas possíveis de serem nos estados intermediários, põe ali, põe a fase livre, retira essas informações. Só que dessa vez a gente não colocou só ressonâncias. A gente foi lá e colocou aquela amplitude que a gente chamava, que era o pipi indo em KK. E ao colocar isso, a gente teve um resultado legal, e a gente observou que ali tinha da ordem de 16%, 16% vinham dali, e mais, que a violação de CP era de 66% naquele processo. Ou seja, ali nós colocamos a amplitude
desse reespalhamento e obtivemos 66% de violação de CP. À época, foi a maior violação de CP observada para uma única amplitude. Aqui são os dados experimentais. Você vê os dados experimentais são os pontos e o modelo que a gente obteve com a nossa função de fit é esse aqui. Ou seja, a gente mostrou que forte tinha dos dados experimentais uma amplitude de reespalhamento que o processo se dava a nível hadrônico e não a nível de quarks, como a gente tinha aprendido. Quem? Ali, por causa disso. Não, porque isso não é decaimento, isso é espalhamento. Então, o espalhamento, o pipi vai encacar até certo ponto. Depois, entendeu? Depois não acontece. Ou o pipi volta a ser pipi, etc, etc. Então, exatamente, a coisa bonita é o seguinte, a mesma janela que dali, entendeu? O que dava uma segurança grande para a gente para acreditar nessa possibilidade. Bom, aí fizemos a mesma coisa do BN3P, novamente, com onda OS, etc, etc, e obtivemos aquela variação que eu mostrei, explicada com uma significância estatística de 25 sigmas. Ou seja, aquele processo, também ali já era quase óbvio, né? Quando ele passava pelo zero, etc. Essa é uma visão que, inclusive, eu não gosto, mas fui voto vencido, saiu assim. O outro eu acho mais bonito. Mas, de qualquer maneira, mostrava que a interferência entre ondas escalar e vetorial gerava aquela assimetria. Essa foi a conclusão que a gente obteve. Bom, os dois resultados tiveram um impacto bastante grande, saiu no CERN Correio, em vários lugares. Bom, além disso, nós começamos a olhar o Dalisplot, novidade. A gente multiplicou por 4 ou 5 a nossa estatística, portanto, a gente começou a ver coisas que não via antes. E uma das coisas que saiu era explicar esse vermelhão aqui, que aparecia aqui no espaço de fase, e aí a gente vê que é uma enorme violação de CP no Charmonium. Isso é um problema, porque você não espera violação de CP envolvendo estado CC-barra. Eu vou explicar daqui a pouquinho. E essa violação de CP, ela acontecia aqui eu peguei só os eventos nessa região e botei onde sei fazer fit, veio positivo e negativo e cheguei à conclusão que era 74,5% de violação de CP. Não se espera uma violação de CP envolvendo Charmonium, mas pode ser um processo de interferência com um fundo não ressonante. Também isso teve bastante impacto, saiu em outros lugares. Bom, tudo isso que eu falei até agora, eu não terminei não, mas é só 5 minutos. Isso tudo está num review que eu fiz com a Carla, foi publicado recentemente, todas essas considerações. Quais as perspectivas nossas? Primeiro, é o mais óbvio, entender que é isso de violação de CP envolvendo Charmonium. Em princípio, voltando àquela nossa matriz de CKM, esses acoplamentos aqui envolvem essa região que não tem fase, ou pelo menos não tem fase até a ordem 4. Então, como assim que você tem violação de CP com isso? Isso, a hipótese, outra hipótese, quer dizer, isso em princípio não deveria ter. Mas eu posso imaginar, sendo conservador, que o que está acontecendo aqui é uma interferência entre esse sistema BU, que aqui tem fase fraca, com esse meu Charmonium. Quando eu pego a fase fraca da partícula, me dá uma interferência construtiva, a outra me dá uma interferência destrutiva, de tal maneira que a diferença entre as duas me dê essa possibilidade de, dentro daquilo que a gente conhece de violação de CP. Ou seja, a interferência quântica seria suficiente para explicar isso? Isso é uma questão que a gente só vai resolver quando fizer uma análise de amplitudes para ver. A minha intuição é que não vai resolver, ou seja, há, de fato, alguma coisa esquisita nessa violação de CP. Outra questão
que a gente vai estar abordando agora, tá, o Helder e a Irina estão envolvidos agora, é decaimento do K1 próton-antipróton e o B e pion próton-antipróton. Esse é um trabalho que a gente fez, inclusive foi liderado pelo nosso colega Adilene, que infelizmente foi expulso do Brasil, mas que liderou esse projeto e que teve um resultado que eu acho bastante interessante. Quer dizer, ele mostrou que tinha uma violação de CP na ordem de 4 sigmas, envolvendo tipo aquela interferência da onda S com a onda P, numa região só pequena do espaço de fase. Se naquela época nós tínhamos 20 mil eventos, agora nós temos 100 mil eventos já à mão, e no caso do próton-antipróton, o pion, 10 mil eventos. Há pouco tempo não, de uns anos para trás, está saindo uma ideia que eu acho que é bem interessante, que em vez de bariogênese, na verdade, a gente tem uma mesogênese, B-mesogênese, que a ideia é o seguinte, que o processo de desintegração do B, que tem mostrado uma forte violação de CP, estaria atrás daquele processo original que o Sakharov já falava. E esse processo do B, eu peguei um artigo aqui em particular, envolveria estados finais do B em bários e antibários, ou seja, seria uma bariogênese gerada pela mesogênese. Essa é mais ou menos a ideia. Esse é um resultado que eu acho que vai ser muito importante, e a gente está começando a trabalhar fortemente para ter resultados novos dados. Por último, quase por último, eu gostaria de falar da violação de CP no Charme, que foi detectado em 2019 pelo LHCb. Não foi medido diretamente no canal, mas foi medida a diferença entre o sistema D0 em KK e D0 em PP. Foi um grande estardalhaço quando foi observado, que completava a ideia de violação de CP, que tinha começado em 64 com Crohn. Nós agora, há pouco, fizemos um trabalho teórico baseado nessa ideia de que o pipi em KK tem um papel fundamental nesse projeto, nessa ideia de violação de CP hadrônica, nível hadrônico. E aí foi super bonito, ou seja, novamente, a gente veio com essa ideia, tinha o pessoal com essa ideia mais padrão. Essa ideia mais padrão dava um resultado 10 vezes menor que os dados experimentais, o que gerou, na época, falar, bom, New Physics, eu adoro falar em New Physics antes de ver a física mesmo de verdade, né? E saíram propagandando isso. E agora a gente veio e falou, não, vamos fazer a física hadrônica, a gente obteve. E aí foi legal, porque a gente não fez conta nenhuma, não fizemos sistema não perturbativo, que ninguém consegue fazer de forma muito por primeiros princípios. Nós simplesmente usamos 2 dados experimentais, que é o branch ratio do D0 pipi e KK, o pipi, espalhamento pipi dando pipi e pipi de KK, e 3 bem fundamentadas propriedades teóricas, invariância CPT, teoria de Watson, o teorema de Watson e a unidade da matriz S. Com isso, a gente obteve um resultado bem pertinho dos dados experimentais. Super bonitinho com o resultado. Bom, o ponto que eu queria falar também dessa parte desse desvio do Charme é por causa do trabalho importante que está sendo feito aqui na FRJ, nessa direção, que é o decaimento, o KKPI e o 3pi. Foi lançado mês passado, né, 2 meses atrás, o 3pi, o D+, e o DS em 3pi. Esse decaimento tem a mesma configuração esperada que a gente observa no caso do D0 em pipi e D0 em KK. Então, no princípio, deve ter a mesma forma, violação de CP. Eu peguei os dados publicados no RAM1, bom, com a amostra muito pequenininha, tinha 350 mil eventos. A previsão praticamente certa, né? São 130 milhões de eventos com o RAM2. Já estão em tape, pessoal, as meninas, as charmosas, estão
analisando esses dados, e eu acho que vai sair coisa muito boa, bem daqui a pouco. E o demais, em 3PIC também, como eu disse, tem a mesma topologia a nível de fases fracas que o D0 em PP. Agora, repara que a gente tem, no caso do KKP, nós temos 3 vezes mais eventos que o D0 em KK. E lembra que o D0 em PP, D0 em KK, a gente conseguiu ver a violação de CP somente nesse ponto dos espaços de fase. E PP em KK foi suficiente para aquilo de observação. Se a gente vê esse espaço de fase enorme e na região mais provável, que vai atingir as regiões prováveis, eu acho que vai ser uma festança de violação de CP no D0. Para o charme, cara, porque o voto a gente já festejou muito. Mas provavelmente vai ser uma grande festa e o FRJ vai ter um papel importante, papel fundamental, mais que importante nisso. Então, seria alguma coisa que a gente está observando nesse caso. Para terminar, aí eu juro para você que eu termino, a gente tem regiões ainda que a gente não entende, continua sem entender. A gente olhando para essa mirandais, a gente vê esse azulão aqui, esse azul aqui que não tem nada a ver, esse vermelhão aqui, a gente não consegue entender. A gente tem algumas hipóteses, aí são hipóteses, né? O trabalho que eu fiz com teóricos, de que isso seria um outro tipo de respalhamento. Pipi indo em DD, ou DD indo em pipi. O DD é o charme, DD indo em KK, e assim por diante. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção.